Meus amigos rubro-negros, Flamengo passou, mas precisa acordar, cara. Foi um jogo ruim do Flamengo e a gente vai passar aqui momento a momento o que eu gostaria de falar depois de ter assistido esse jogo. Eu realmente, cara, ontem eu nem quis gravar porque foi um teste para cardíaco, sabe? Aquela famosa frase do Galvão Bueno. Foi um teste para cardíaco e eu passei desse, porque, cara, o que eu quase morri com o segundo gol do Estudiantes, cara, eu falei, pô, Deus que esteja impedido. Mas bora falar aqui tudo o que aconteceu aqui, o que pode acontecer, o que tem que mudar, o que não tem, o que a gente pode tirar de bom nesse jogo, beleza? Então já vai deixando o seu like aí e bora começar aqui, cara. Primeiro, né, vamos voltar um pouquinho antes desse jogo pro jogo de ida. Cara, já era para ter matado lá, né? Vamos combinar aqui. Já era para ter matado o jogo lá no Maracanã, porque só no primeiro tempo, se eu não me engano, teve umas 3 bolas perdidas, né, uns 3 gols perdidos, que, pô, já sairia bem tranquilo para o próximo jogo. E aí poderia ir com o time titular para jogar contra o Vasco, que talvez poderia ganhar. Eu, na minha visão, com o próprio time que entrou, dava para ganhar também, mas também foi um jogo, né, assim, mais ou menos. Então, para mim, os reservas também podiam ganhar, mas que seja, se por acaso tivesse feito o resultado já no primeiro tempo lá contra o Estudiantes no Maracanã, poderia ter ido mais tranquilo contra o Vasco e também teria ido mais tranquilo para o jogo de ontem, né? E é isso, eu lembro de um gol perdido do Pedro, 2 gols perdidos do Pedro, se eu não me engano, e por aí vai. A gente sabe como é que é esse esquema de gols perdidos para o Flamengo, que, pô, vem de bastante tempo já, né? Então é isso, podia ter matado já no Maracanã. E a gente vai falar, né, sobre a questão da arbitragem, que realmente prejudicou naquele jogo, mas se já tivesse feito o que dava para ter feito no primeiro tempo, a arbitragem não ia influenciar tanto, né? Vamos ser sinceros, não ia influenciar tanto, porque se faz pelo menos 2 gols dos gols perdidos, principalmente aquele do Pedro, acho que você vai lembrar que ele dá um drible e em vez de tirar o goleiro, ele chuta o mais próximo do goleiro ali possível e o Muslera pega, né? Então, não vou aqui falar sobre qualidade técnica e tal, porque eu não tenho esse gabarito todo para falar. Se tivesse feito aqueles lá, a arbitragem tanto faz. Podia até deixar o cartão amarelo pro Plata, que inclusive foi um cartão amarelo anulado que fez ele jogar. E assim, mais um entre todos que não jogou nada, né? E aí não é só ele, o time inteiro não jogou nada, mas a gente vai falar logo ali embaixo sobre o time todo muito mal. Arbitragem muito ruim, ponto. Dito isso, dava para ter matado já no Maracanã, com a arbitragem ou não, beleza? E aí a gente vem para o jogo de volta contra o Estudiantes, né? 1-0 Estudiantes, ganhamos no pênalti, beleza? E aí, cara, time todo mundo muito mal. Todo mundo. O único que salvou, na minha opinião, foi o Saul. Tira ali algumas coisas ali, o Alexandro não comprometeu muito, os zagueiros estavam batendo um pouquinho de cabeça ali, não, tipo assim, não foi um show de horrores deles, mas eles estavam batendo um pouquinho de cabeça, estava meio esquisito. O Varela, eu não vi muito do Varela nesse jogo, não atacou tanto. E aí, pô, Pedro não estava nem correndo, né? Eu acho que ele voltou a parar de treinar, não sei, tô zoando. Mas, pô, não tava correndo nada. O Arrascaeta também tava perdendo muita bola, tava fraco, parecia que tava fraco fisicamente, né? Não tava conseguindo correr também. O Samuel Lino, no final do jogo, ele começou a ir bem, mas eu achei que ele tava, sei lá, tentando muito drible, cara. Tentando muito drible em vez de fazer uma coisa mais objetiva. Eu sei que ele foi contratado para isso, né? Para quebrar essa defesa, mas eu acho que de vez em quando dava para ele ter arriscado um passe mais rápido, né, ou um chute, e por aí vai. E aí vamos todos, acho que de todos esses, o Saul foi o melhor, né, meteu uma bola na trave ali, né, o goleiro pegou e depois bateu na trave e saiu, e acho que marcaram depois o escanteio. Tentou mais uma vez também chutar e chegou bem perto. E, pô, fora as vezes que ele conseguiu chegar na linha de fundo ali para poder fazer um cruzamento que ia dando certo. Então, assim, de todos, para mim o melhor do Flamengo foi o Saul. O resto, você pode até tirar alguma lance ou outro ali, mas o resto, o time todo foi muito mal. E quando a individualidade vai mal, né, a gente sabe que o coletivo também vai mal. E é vice-versa também. Quando o coletivo vai muito bem, às vezes a individualidade começa a ir melhor. Esse jogo foi tudo ruim. Então, o único que se salvou aqui pra mim, cara, foi o Saul, que é um baita de um jogador, tá? Pra mim, talvez, cara, dentre as contratações, é o que eu mais tenho gostado de ver jogar, tá? O Jorginho é muito bom também, mas o Jorginho, ele tem aquele controle ali no meio de campo, mas, cara, o Saul, ele arrisca mais, né? Ele consegue ir mais pra frente. Então, de todos que contrataram até agora, o Saul é um dos que eu mais tenho gostado de ver jogar. Dito isso, vamos para o próximo tema aqui. Faltou vontade, né, de fazer um golzinho? Faltou vontade de fazer um golzinho. E aí a gente já vem aqui também
para a próxima aqui, que é por que não chuta pro gol. Beleza? Vamos juntar essas duas aqui. Faltou vontade não só de fazer o gol, mas de atacar. A gente viu muito daquele Flamengo que fica o tempo todo ali, meio só tocando ali atrás, gira, gira, gira e não vai para frente. Tem muitos jogos que é ao contrário, que dá uma acelerada e a gente vê, é só acelerar um pouquinho que consegue, cara. É só acelerar um pouquinho que consegue. A gente já viu várias vezes isso. Nesse jogo a gente vê ali muito toquezinho, aí volta para trás, vai para frente, vai pro lado e tal, e não chegava na área. Muito difícil chegar na área e parecia que não tinha aquela vontade realmente de chegar. No primeiro tempo eu até entendo, tipo assim, de tentar controlar um pouquinho mais, mas tem que tentar alguma coisa a mais do que só o controle do jogo, porque era uma diferença de um gol só. Então qualquer golzinho que acontecesse, como aconteceu, numa falha ali do Rossi, podia dar tudo ruim. Podia dar uma merda total. É legal ter esse controle, você não precisa ir afobado, porque você tem uma vantagem, não precisa ir todo afobado para fazer o gol, tem que fazer o gol de qualquer jeito, mas dito isso, porém, entretanto, tem que tentar, fazer mais coisas, não só tocar ali para ficar controlando, para os caras não ficarem com a bola, só que tem que atacar. E aí a gente vem o porquê não chuta pro gol. Eles não estavam atacando porque os caras estavam marcando demais. Beleza, tá marcando, tem 5 jogadores lá atrás defendendo, mais os volantes e tal. Chuta pro gol de fora. Não precisa tentar entrar na área o tempo todo. Tem jogadores, tem bons chutes. O Pedro chuta bem, o Luiz Araújo entrou depois, mas o Luiz Araújo chuta bem, o Saul chuta bem, o Varela chuta bem, o Alexandro, quando vai ali, também chuta bem. Os próprios zagueiros, se conseguirem ir um pouco mais pra frente, chutam bem, o Arrascaeta chuta bem. Todo jogador no Flamengo praticamente chuta bem, salvo alguma exceção. Mas todo mundo chuta bem. Então, cara, por que não arrisca? A gente viu as duas principais chances do Flamengo no primeiro tempo. Teve aquela do Pedro também, que o zagueiro conseguiu tirar. Mas das duas principais depois dessa foram chutes de fora da área com o Saul. Justamente o único jogador que foi melhor nesse jogo. Foi uma que o Muslera defendeu e a outra que passou perto. Então, cara, eu não entendo por que não chuta. Eu não entendo por que não chuta. A gente viu várias vezes aqui, acho que até mais no segundo tempo, mas também no primeiro tempo. A Arrascaeta chegando ali dentro da área, tentando driblar em vez de chutar. O Luiz Araújo, depois que entrou também, a mesma coisa. O Plata, o Varela, todo mundo. O Pedro. Queria sempre dar um toque a mais para fazer um drible para depois tentar uma finalização. Cara, bate pro gol. Pra que essa... Eu até esqueço o nome. Que seja. Medo todo bateu. Chuta de longe, entrou ali dentro da área. Tem 3 na minha frente. Chuta. Tenta pegar um escanteio, pelo menos. Cara, eu não entendo isso. Eu sei que às vezes é mais bonito ficar um toque ali, entrou na área, tocou ali pro gol. Mas às vezes não precisa. Tem jogadas que você pode fazer isso, tentar um drible a mais, ou tentar um toque dentro da área, mas de vez em quando tem que arriscar mais, cara. Tem que arriscar. Isso aí, cara, me deixa uma raiva absurda isso. Sério mesmo, me deixa uma raiva absurda quando o cara tem a possibilidade de chutar, tenta o drible, tenta mais um toque. Eu lembro de um aqui do Arrascaeta, cara, que ele tava sozinho. Ele ficou sozinho, foi um bate-rebate aqui, sobrou pra alguém, que tocou pro Arrascaeta, o Arrascaeta tava vindo pela esquerda. Em vez dele já chutar pro gol ali, com a canhota mesmo, ele tem a canhota também, Não, ele tentou um drible pra dentro e aí perdeu. Então, cara, por que não chuta? Falta vontade de bater, sei lá, não sei se é alguma orientação para não ficar chutando muito de fora da área, não sei, mas é um pensamento que eu tenho aqui. E aí, beleza, 1-0 para eles, cara, a gente tomou o segundo gol, eu rezei para Deus, cara, por favor, que esteja impedido, Era um lance que tinha essa possibilidade de estar impedido, mesmo que na hora eu falei, deu ruim, mas aí eu pedi, cara, vai estar impedido e estava impedido. Terminou 1-0, beleza, o Flamengo tentou ainda um pouquinho no segundo tempo, mas também nada surpreendente assim, aquela falta de vontade que tava. E aí a gente vai pros pênaltis. E nos pênaltis nós fomos muito bem. Tem alguma coisa para tirar de bom aqui do jogo, é que nos pênaltis a gente foi muito bem. Tanto o Rossi, a gente vê aqui, a gente vai falar aqui sobre ele, o Rossi de vilão herói, tanto o Rossi quanto os jogadores que bateram foram muito bem. O Carrascal entrou, bateu muito bem, firme no canto do goleiro. O Léo Pereira, ele meteu uma no ângulo que eu pensei que ele tinha isolado aquela bola, cara. Na hora que ele bateu a bola, foi naquela altura, eu falei, deu ruim. Aí eu vi e ele tinha feito gol. Todo mundo muito bem, o Jorginho também. A batida do Jorginho às vezes me dá um medo também, que ele dá aquele pulo assim, eu acho esquisito, mas beleza, o que vale é entrar. O Luiz Araújo também bateu, Acho que foram esses que bateram. Quem foi bater, bateu bem. E o Rossi também foi bem, Fez 2 defesas ali. Uma do cara que fez o gol, que ele frangou, e a outra do outro cara lá, que eu esqueci o nome, mas foi a defesa da classificação, se redimiu.
que aí a gente vem, né, pro Rossi de vilão e herói. O Rossi levou um gol, cara, que, assim, mérito também do cara que chutou muito bem, foi uma bola forte, né, um chute bem forte, mas o Rossi, cara, pô, podia tranquilamente tirar aquela dali, né? Se ele consegue dar um toquinho, a bola já vai, na força que ela veio, se ele dá um toquinho, a bola já vai pra cima. Então, assim, foi uma falha dele, ele, inclusive, ele admite essa falha, e aí depois ele se redimiu. Eu vejo muita gente falando que o Rossi não é goleiro pro Flamengo, que o Rossi é um goleiro, né, mais ou menos, segunda prateleira. Cara, eu acho o Rossi um goleiro muito bom. Que o Rossi tem a saída de bola ali, pro estilo de jogo do Felipe Luiz, é um goleiro muito bom, cara. Faz boas defesas, é um cara seguro, pega bem pênalti, joga muito bem com a bola nos pés ali, ele é seguro também. Tem vezes que eu acho que ele até exagera um pouco, mas ele é seguro naquilo que ele faz ali também. Pra mim, cara, a principal falha do Rossi, geralmente, é a saída de bola, né? Quando vem no escanteio, né, cruzamento e tal. Pra mim, é o principal defeito do Rossi, vamos colocar assim. Aqui, o frango, cara, de vez em quando o goleiro leva um frango. É normal, é normal. Assim, não é normal, mas acontece, né? Eu sou goleiro nas peladas aqui, pô, eu agarro bem, tá? Eu agarro bem, eu sou um bom goleiro, mas de vez em quando eu falho também. E, cara, de vez em quando acontece, beleza, num jogo como esse não pode acontecer, mas tá, aconteceu. E a crítica que eu falo do Rossi na questão da saída de bola, cara, toda vez ele perde tempo pra poder pegar a bola, pra poder tirar. É no escanteio, né? Quando a bola vai às vezes na segunda trave, ele demora pra sair, quando sai ele vai e volta, vai e volta. Pô, isso é ruim e meu coração chega a palpitar na hora que acontece isso. Mas assim, de tudo, eu acho que o Rossi é um bom goleiro, tá? É um ótimo goleiro. Mas eu acho que a gente precisa ter um outro goleiro, pelo menos pra fazer uma sombra pra ele. Um outro goleiro que quando entre, pô, esse aí talvez se o Rossi não melhorar, ele pode entrar. Entendeu? Porque a gente não tem um goleiro reserva que tem experiência, né? Todos os goleiros reservas que a gente tem hoje são da base. Eu acho que a gente precisa disso. Dito isso, cara, será que é sorte de time campeão esse resultado, essas penalidades? Será que é sorte de time campeão? Ou foi também um mérito do Flamengo? Porque assim, o Flamengo não jogou bem, de novo, vou colocar essas cartas na mesa, não jogou bem. O Rossi falhou, o Estudiantes aproveitou, fez o golzinho. Tudo bem que se não tivesse aquele problema do juiz lá, talvez esse golzinho não valeria nada, porque tá 2-0 lá, 1-0 aqui, beleza. Ou poderia mudar alguma coisa também. Mas a gente foi pros pênaltis, e aí, né, nos pênaltis a gente se salvou. Em alguns anos atrás, a gente estaria... Assim, eu já tava com, né, na mão. Eu falei, cara... Não é possível. Esquece, fica com a bola, vamos para os pênaltis e seja o que Deus quiser. Antigamente, a gente sempre levava gol no final, né? O resultado que a gente precisava não dava certo. Se fosse para os pênaltis, estava ferrado. Talvez nossa sorte de campeonatos possa ter mudado. Pode ser essa frase que a gente costuma dizer muito. Resumindo tudo, se jogar do jeito que jogou, contra o Racing vai ser muito complicado. Porque o Racing, para mim, é um time melhor do que o Estudiantes. Tem um técnico melhor e o técnico já falou que se eles não forem para a final, ele vai, ó... coisar todo mundo, estão vindo com sangue nos olhos, beleza? Então se o Flamengo não acordar, cara, não ficar ligado, não entrar pra jogar mesmo, tentar matar logo esse jogo no Maracanã, porque a decisão vai ser lá na casa deles, mete já uns 3-4-0, pelo menos. Mata esse jogo já de cara. Vai jogar mais tranquilo, o Flamengo é difícil levar mais de um gol. Então é isso. Estamos na semifinal, temos que comemorar, mas o Flamengo precisa estar ligado, tá? Tem crítica sim pra fazer. Não sou exagerado como alguns falando que o Felipe Luiz já não tem que ficar mais no Flamengo. Não sou desses extremistas, eu acho que é um bom treinador, acho que tem muito que aprender ainda, mas é um bom treinador e a gente vê isso no Brasileirão também, né? Somos líderes, fomos bem ali no Mundial, infelizmente a gente pegou o Bayern de Munique depois. Na Libertadores tá, né, mais ou menos, ali aquela semana ali contra o Internacional que foi, pô, perfeito. É mais daquilo, eu acho que a gente quer mais daqueles jogos ali que foi contra o Internacional, mais vontade de fazer gol. Mesmo que às vezes não seja uma goleada, mas a gente vê que tá tendo vontade de fazer gol, de chute de fora da área, de jogadas ensaiadas, de toque de bola, é isso que a gente quer. Cara, dito isso, vamos comemorar, vamos para a semifinal daqui a um mês, agora um pouquinho de foco no Brasileirão para também tentar desgarrar de novo dos vice-líderes ali, e é isso, beleza? Comenta aí o que você achou do jogo, o que você espera aí do Flamengo, quais são suas críticas quanto a isso, beleza? Quero saber a opinião de vocês e lógico se inscreve aqui no canal que me ajuda pra caramba, tô voltando aí a trazer os vídeos para vocês e espero que esse novo formato aqui seja legal, tá? Vamos tentar trazer uma coisa diferente pra cá, pro universo do Flamengo, beleza? Tamo junto, vou ficando por aqui e até a próxima!